Agora tenho muito prazer de anunciar a professora Letícia de Oliveira, da Unicamp. Salva de palmas para você. Boa noite. Bem, enquanto ele coloca ali, eu vou me apresentar. É com muito prazer que eu estou aqui. Eu me formei aqui em São Carlos, fiz arquitetura aqui, então para mim é uma honra estar aqui hoje. Eu sou professora da área de conforto térmico e eficiência energética na Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Acabei de ser contratada, sou professora recente lá, comecei esse ano. Eu fiz graduação e mestrado aqui, fiz doutorado na Unicamp e eu trabalhei, antes de entrar na Unicamp, eu trabalhei um tempo com construções sustentáveis, né? Eu sempre uso com ressalva essa palavra, sustentabilidade. E eu trabalhei especificamente com análise de eficiência energética via simulação computacional. Então, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência de pesquisa e de mercado atuando nessa área para vocês. A minha palestra se chama Estratégias de Eficiência Energética em Edificações, Análise por Simulação Computacional. Então, aqui está um pouquinho do que eu vou falar hoje. Vou trazer alguns estudos de caso, algumas definições. Vou falar um pouquinho sobre algumas certificações com enfoque em eficiência energética. Depois vocês vão ter uma palestra mais focada no LEED. Vou falar bastante do LEED aqui, só que com enfoque em eficiência energética. Vamos lá, então. Bem, eu vou começar com algumas definições da área de simulação de eficiência energética de edificações, mas para contextualizar vocês um pouquinho a respeito. Então, o que é simulação, né? Por que a gente usa essa palavra simulação? Eu fui buscar no dicionário o significado dessa palavra, que é fingir, fazer o simulacro de, fazer parecer real o que não o é, fazer crer, aparentar, imitar. Então, quando a gente trabalha com simulação, a gente está querendo trazer, né, uma noção da realidade, mas para algo realmente irreal. Isso é muito importante porque a gente nunca pode comparar estritamente a simulação com a realidade e achar que aquilo realmente tem que ser exatamente a realidade, né? Não estamos trabalhando com a realidade e isso tem uma peculiaridade muito grande. Por que simular, né? Por que a gente simula quando a gente pensa numa construção, num projeto? Tem diversas funções a simulação no desenvolvimento de um projeto. Dimensionamento de sistemas, prever o desempenho de estratégias que vão ser executadas, prever resultados de consumo, custo, eficiência, conforto, realizar análises comparativas que auxiliem na tomada de decisão, avaliar a integração da edificação com o entorno, avaliar a integração entre sistemas. Então, é uma ferramenta que trabalha muito com a questão de processo integrado de projeto. E o que é eficiência energética? Eficiência energética é algo que a gente, a princípio, tem já de cabeça o que significa, mas ela tem algumas nuances que eu gostaria de trazer aqui. Os termos eficiência energética e conservação de energia têm significados diferentes. O que significa, primeiramente, conservação de energia? Conservação de energia, ou em inglês, Energy Conservation Measure, essa sigla ECM é bastante utilizada na área de eficiência energética, é a redução do consumo de energia com menor qualidade dos serviços. Então, quando você consegue reduzir o seu consumo, mas você penaliza o usuário, por exemplo. Por exemplo, aumentar a temperatura do termostato. Você vai trabalhar numa temperatura mais alta, você pode ter outras estratégias para adquirir o conforto, mas você pode também estar deixando o usuário com um pouquinho mais de calor, por exemplo. Reduzir o horário de uso de equipamentos. Vamos esperar a primeira pessoa reclamar que está com calor para ligar o sistema de ar-condicionado. Isso pode ser uma estratégia de conservação de energia, mas não de eficiência energética. Quando a gente fala de eficiência energética, a gente está falando na razão entre os serviços e o consumo de energia. Ou seja, obter o máximo de cada quilowatt de energia que você comprar. Então, realmente, usar sistemas mais eficientes, um projeto mais eficiente, que te traga um resultado melhor com menor consumo de energia.
Agora, falando um pouquinho como que insere a simulação de eficiência energética num processo de projeto. A gente pensa numa construção, desde o momento inicial, quando iniciou a etapa de elaboração do projeto, até a construção final, qual que é o significado dela? Como que ela entra nesse processo? Primeiro eu coloquei aqui um processo segmentado de projeto, que é o processo mais comum de projeto no mercado hoje em dia. Contrata o arquiteto apresenta um estudo preliminar, o estudo preliminar é aprovado, aí sim vai contratar um engenheiro mecânico, vai contratar um engenheiro civil e etc. E cada um vai desenvolvendo separadamente a sua disciplina. Esse gráfico aqui tem duas curvas, controle de custos e custo de mudança. No início da etapa de projeto, você tem maior possibilidade, maior maleabilidade de mudança com menor custo. Quando a gente pensa num processo integrado de projeto, a gente pensa em todas as disciplinas desenvolvendo simultaneamente. E aí a ferramenta de simulação computacional, ela entra com bastante força para ajudar no desenvolvimento do projeto. Reparem que a curva de mudanças, de custo de mudança e controle de custos, ela mudou um pouquinho aqui para a esquerda. Ou seja, eu consigo, na etapa de estudo preliminar, na etapa inicial de projeto, prever mudanças no projeto que sejam significativas para a eficiência energética, para conforto, para economia de materiais, diversos fatores, através de um processo integrado de projeto, com o menor custo. E esse é o grande diferencial de um projeto que trabalha com sustentabilidade. E onde entra a ferramenta de simulação? A ferramenta de simulação, ela pode te trazer recursos para te apontar qual direcionamento é mais favorável no projeto como um todo. Aí que entra um profissional, que seria o consultor, que trabalha com simulação, que trabalha com um software, onde ele vai fazer cenários de eficiência energética e trazer esses cenários para os clientes poderem decidir qual que é o melhor rumo para o projeto. Então, como que é o mercado atualmente no Brasil? Atualmente, a gente tem um desenvolvimento muito linear do projeto, como eu falei para vocês. Geralmente, o estudo preliminar é o arquiteto que é contratado. As demais disciplinas de projeto, elas vão entrar no momento posterior. E o estudo preliminar é um momento-chave, de decisões-chave, que vão interferir diretamente em toda, não só a eficiência energética, mas diversas questões de extrema importância para o desenvolvimento do processo de projeto. Então, há pouca integração entre as disciplinas. Há a integração mínima necessária para a compatibilização de projeto. Tem uma grande diferença entre compatibilizar projeto e um processo, de fato, integrado de projeto. Pouco valor dado ao estudo preliminar. O estudo preliminar é quando tem a concepção inicial, por exemplo, a implantação da edificação. A edificação vai ser implantada com a maior fachada leste-oeste ou com a maior fachada norte-sul. Algo simples assim é definido no momento de um estudo preliminar, pode interferir diretamente em todo o ciclo de vida dessa edificação, em todo o consumo de energia dessa edificação, e é muito pouco valor dado ao estudo preliminar. Geralmente o arquiteto muitas vezes nem recebe no estudo preliminar, ele só vai receber nas etapas posteriores. Então ele não tem recursos para contratar consultores ou contratar demais profissionais que sejam especialistas em alguma área específica para ajudá-lo a desenvolver essa etapa. E, em vista disso, tem muito pouca inserção de ferramentas de simulação, que vêm para ajudar nessas decisões iniciais também. E agora, onde esses profissionais que atuam com simulação de eficiência energética atuam no Brasil hoje em dia? Em certificação ambiental de edificações. Começou com isso. Os principais profissionais hoje em dia, no Brasil, que trabalham com consultoria, simulação de eficiência energética, a maioria é engenheiro mecânico, de formação. Os arquitetos acabam, como eu, tem alguns que acabam abordando esse caminho, mas são poucos. Alguns eletricistas, mas muito poucos, a grande maioria é engenheiro mecânico, e atua na certificação ambiental de edificações. Sempre foi uma área que eu tive muito interesse em atuar, então meu doutorado eu resolvi focar nisso. Eu comecei meu doutorado em 2008, e na época dava para contar nos dedos de 2 mãos quem trabalhava com simulação no Brasil. Hoje em dia já deve ter por volta de umas 100 pessoas que trabalham com simulação, consultoria de eficiência energética do Brasil. Estou mais ou menos chutando, mas pensando no tamanho do mercado de certificação. Então eu acho que um grande mérito da certificação ambiental de edificações foi fomentar esse mercado.
trazer isso realmente, de fato, para a prática projetual. Falando um pouquinho de ferramentas de simulação computacional, eu não sei se algum de vocês já chegou a utilizar alguma dessas ferramentas, já chegou a mexer um pouquinho nisso. Não sei quantos de vocês também que já adentraram um pouco na parte de eficiência energética focada em construção civil, mas eu trouxe aqui alguns nomes de algumas ferramentas. Acho que está um pouco clarinho, né? Tem aqui o site, depois eu deixo disponível, tem alguns links que vocês podem consultar. Algumas focadas em simulação termoenergética e algumas focadas em simulação de iluminação. Geralmente, as ferramentas elas não são ideais para esses dois universos de pesquisa. Elas fazem, mas elas têm um enfoque maior em alguma área específica. Dessas ferramentas, eu ressalto aqui em vermelho as que são gratuitas. Então, a gente tem bastante ferramenta gratuita que dá para trabalhar hoje em dia. O Energy Plus é uma das ferramentas mais conhecidas no mundo inteiro. Ela foi desenvolvida pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos. Ela é uma ferramenta gratuita, só que sem interface gráfica. Então, ela é bem chatinha de mexer. Só que ela é extremamente complexa, ela é atualizada a cada 6 meses. Então, ela é uma ferramenta bastante completa e ela é a base de simulação, né? Possui os algoritmos de simulação de diversas outras ferramentas que têm a interface gráfica e que utilizam o Energy Plus para rodar simulações, como, por exemplo, o Design Builder, que é uma ferramenta paga. E essa terceira caixinha que eu deixei aqui em destaque são alguns plugins que o Energy Plus já dispõe para o SketchUp, que é uma ferramenta mais de modelagem volumétrica, e o OpenStudio, que é uma ferramenta mais recente, com interface gráfica do Energy Plus, que também é gratuita, e que ela não tem a capacidade de simulação do Energy Plus, mas ela já tem bastante recurso também. Então, para quem se interessar por essa área, é um bom caminho para começar. E aqui algumas ferramentas de simulação de iluminação. Agora, a questão de cuidados no uso da ferramenta de simulação. Né? A gente pensa, então, uma ferramenta de simulação ela pode substituir um profissional qualificado. Né? Isso pode se distribuir facilmente no mercado, e aí um arquiteto sem grande formação, ou algum engenheiro que trabalhe com projeto e não tenha muita formação específica nessa área, consegue usar uma ferramenta dessas e consegue gerar resultados. Sim e não, né? Tem que tomar muito cuidado. Eu coloquei aqui 2 frases que eu acho que são bastante significativas para falar um pouquinho a respeito disso. Essa primeira todos os modelos de simulação estão errados, alguns são úteis, né? All models are wrong, but some are useful. O que ele quer dizer com isso? Todos os modelos de simulação vão ter limitações. Cabe a quem está usando a ferramenta entender essas limitações e conseguir extrair os melhores resultados com base nessas limitações. Então, saber interpretar os resultados. E essa aqui eu também acho muito boa, ela está no manual do Energy Plus, no manual no Getting Started, de iniciação do uso da ferramenta. Energy Plus still operates under the Garbage In, Garbage Out Standard. Né? Lixo, se você coloca lixo para dentro do programa, você só vai tirar lixo. Então, você tem que saber realmente utilizar a ferramenta para você conseguir tirar alguma informação útil. O software não vai substituir a atuação de um engenheiro, de um arquiteto, de um consultor que tenha conhecimento da área. Então, são ferramentas que vêm agregar valor a alguém que tenha um empenho de estudar, atualizar e conseguir contribuir com essa área. Agora, falando um pouquinho de programas de certificação no Brasil, que foram os grandes responsáveis para a gente começar a inserir no mercado ferramentas de simulação de eficiência energética, consultoria, de fato, de eficiência energética em edificações. Né? Um número que eu acho bem marcante, em 2012, as certificações de sustentabilidade representaram 9% do valor da indústria da construção civil. Então, é um valor bastante significativo. Né? A gente teve um crescimento grande em ferramentas de certificação, de selos verdes, de etiquetas na indústria da construção civil. E tem
uma crítica muito grande de que essas edificações consomem muita energia. Uma edificação certificada LEED, aposto que alguém aqui já ouviu isso, né? Uma edificação certificada LEED consome muito mais energia do que uma edificação não certificada. De fato, é uma questão complexa para responder, não é algo que a gente consiga falar é por causa disso, mas uma questão muito grande envolvida nisso é que geralmente são edificações de alto padrão hoje em dia que buscam algum selo, alguma certificação ambiental. Se elas são certificações de alto padrão, elas vão consumir mais energia. Eu gosto de fazer um paralelo com, por exemplo, você vai comprar uma casquinha e o seu amigo vai comprar uma banana split, um sundae gigante. Você não vai comparar a sua casquinha com o sundae. Sundae se compara com sundae, casquinha se compara com casquinha. Então, a gente está falando aqui de um alto padrão de conforto, de diversas questões envolvidas, vai consumir mais energia mesmo. A gente tem que comparar os mesmos padrões. Essas informações eu retirei, não sei se vocês conhecem, o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, o CBCS, tem uma atuação muito forte na parte de sustentabilidade em construção no Brasil. É uma organização bem bacana de visitar o site, tem muita informação boa lá. E aqui eu coloquei alguns dos vários etiquetas, certificações que existem atualmente. Tem vários no mundo inteiro, né? A gente tem uma proliferação. Essas que eu coloquei aqui são as relacionadas com construção. A gente tem relacionada com produto, relacionada com processo. Então, a sustentabilidade está atuando em todos os mercados. E aqui eu coloquei em destaque as que a gente tem alguma atuação no Brasil. O LEED, essa primeira aqui, o Aqua, que é uma certificação francesa, HQE é francês, teve uma tradução e uma tropicalização. Então, tem uma certificação específica para o Brasil, que se chama Aqua. O LEED tem uma atuação muito grande no Brasil. Algumas específicas brasileiras regionais. Quali Verde, que é uma do Rio de Janeiro, não sei se já ouviram falar, específica do Rio de Janeiro. Aquele amarelinho lá é o selo BH Sustentável. São Paulo também, a cidade de São Paulo já tem o IPTU verde que está sendo implantado, eu não coloquei aqui. O selo Casa Azul da Caixa, que é específico para habitações. E o PBE Edifica. Vocês conhecem o PBE Edifica? Quem que conhece? Levanta a mão. Só? É incrível, gente, como ninguém conhece o PBE Edifica. O PBE Edifica é o Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações. Vocês conhecem aquela etiqueta de geladeira, de fogão, que tem os níveis, né, de A e de eficiência energética. Aquela etiqueta já existe para edificações há, se eu não me engano, uns 8 anos. E ela é extremamente pouco divulgada, infelizmente. Mas tem todo um projeto do Inmetro, do Ministério de Minas e Energia, para que isso se torne, inclusive, compulsório. E eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Então, aqui eu vou passar rapidamente, que eu acho que a próxima palestra vocês vão ver bastante a respeito do LEED, mas eu queria só reforçar que é a ferramenta mais utilizada no Brasil. Né? A gente já tem 1.119 edificações registradas em processo de certificação e 370 certificados acumulados, edificações já certificadas. Né? Foi criado em 1998 por uma ONG nos Estados Unidos. Vou passar rapidamente. Aqui é o Aqua, eu também só vou dar uma pincelada, assim, só para vocês terem uma ideia. O Aqua significa alta qualidade ambiental. É uma certificação proveniente da França, que foi traduzida, tropicalizada pela Fundação Vanzolini, que é uma fundação atrelada a professores da USP, São Paulo, da Poli. Ela teve uma nova versão agora em março de 2014, há pouco tempo atrás, que internacionalizou, então a gente consegue já usar nessas edificações novas o selo francês também, o HQE, e tem mais de 170 etapas já certificadas. Esse número está um pouquinho desatualizado, já faz alguns meses que eu levantei, eu não consegui levantar de novo, mas deve estar girando em torno de 200. Então, para vocês compararem com o LEED, né? O LEED realmente tem um destaque muito maior no Brasil. E essa é a carinha da etiqueta do Procel Edifica. Né? ENSE, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia.
ela foi criada em 2009, para vocês terem uma ideia, ela deveria se tornar obrigatória quando ela foi criada em 2012. Mas teve toda uma revisão do processo, inclusive ela está em processo de revisão, todo o regulamento. O regulamento é gratuito, basta baixar no site PBE Edifica, para você saber como que funciona. Tem um específico para residenciais e um para edificações comerciais de serviços e públicas. E essa etiqueta é específica de eficiência energética. Ao contrário do Aqua, do LEED, que é mais abrangente, abrange várias questões relacionadas à sustentabilidade, essa etiqueta abrange apenas questões relacionadas à eficiência energética. Ela analisa 3 questões fundamentais: envoltória, que seria a casca do edifício, iluminação e sistema de ar-condicionado. E tem alguns bônus para energias renováveis, para uso racional de água, para outras questões. E agora eu vou falar um pouquinho de uma das principais normas de eficiência energética, que é uma norma norte-americana, e ela é adotada no LEED, diretamente no LEED, para análise de eficiência energética, e ela é a base de todo o Programa Brasileiro de Etiquetagem, do PBE Edifica. Vocês conhecem a ASHRAE? Aliás, eu até esqueci de falar no começo, eu sou membro da diretoria do Chapter Brasil da ASHRAE. Eu até pedi para os meninos para eu ter um tempinho no final, vou terminar minha palestra um pouquinho antes, para falar para vocês, assim, rapidamente, como que é a associação, quais os benefícios de se associar. Eu trouxe aqui umas revistas, o handbook da ASHRAE, para quem não conhece, quiser dar uma olhadinha, e aí eu falo um pouquinho no fim sobre a ASHRAE para vocês. Para quem se interessa por essa área, é uma associação muito bacana. Então, essa é uma das principais normas da ASHRAE, a ASHRAE 90.1, né? A ASHRAE focada na questão de eficiência energética. A 90.1, ela é para edificações, exceto residenciais de baixa altura, e a 90.2 é focada em residenciais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como que é o processo de análise de eficiência energética do LEED, da versão 3 do LEED, que é de 2009, que é onde tem grande parte daquelas edificações certificadas. A versão 4 do LEED ela já está vigente, a versão 3, inclusive, vai parar de existir no fim desse ano, mas eu trouxe a versão 3 porque ela é a que tem mais exemplos, que eu, inclusive, vou mostrar para vocês depois. Ela é toda baseada em um processo de simulação. A norma brasileira, o Procel Edifica, utilizou a etiquetagem brasileira, usou essa norma também como referência, então tem bastante similaridade ao processo, só tem algumas peculiaridades que são diferentes. Então, mostrando esse processo da norma relacionada ao LEED, vocês já ficam sabendo um pouquinho como funciona o Procel Edifica também. Então, como que funciona a análise de eficiência energética? Ela é um dos caminhos, que é o caminho que a gente adota aqui no Brasil, por a gente estar adotando a norma internacional, é a análise por simulação computacional. A gente faz uma modelagem, aqui tem um exemplo aqui de uma imagem de um modelo de simulação de eficiência energética do projeto proposto, do projeto real, e faz uma comparação com o que a gente chama de baseline, que seria uma referência. Então, a gente traça uma régua e a gente tem que ser melhor do que essa régua. Esse baseline, ele já é um edifício muito mais eficiente do que a média de edifícios que a gente tem por aí, que a gente conhece. Então, ele já é um edifício muito eficiente e a gente tem que ficar mais eficiente ainda. E aí a gente modela os sistemas, arquitetura, iluminação, ar-condicionado, água quente, cargas de processos, que são equipamentos, cargas de tomada, etc., padrões de uso e ocupação, e relacionado ao local de construção. Para o LEED Core and Shell, que seria o LEED quando você, por exemplo, uma torre de escritórios que você está projetando e não sabe ao certo quem que vai ocupar aquele espaço depois de pronto, você precisa obrigatoriamente ser 10% mais eficiente que o baseline. E aí, para o sistema de pontuação que o LEED traz, a cada 2% você vai ganhando pontos. Mas é pré-requisito, é obrigatório se atingir o mínimo de 10% de eficiência energética. E essa eficiência energética a gente olha em custo e não em consumo, né? Por que a gente não olha o consumo anual de energia e compara consumo? A gente olha custo. Aqui eu coloquei como exemplo só umas tarifas, uma tarifa de ouro sazonal verde e azul da Light, no caso aqui,
só exemplificando que a gente tem diferentes valores para demanda e consumo, e a verde e a azul são duas tarifas diferenciadas de média tensão, sobre grupo A4. Como que a gente funciona? Baixa tensão, a gente não tem diferenciação de valor para demanda e consumo, mas como que a gente trabalha quando a gente trabalha com edifícios que têm entrada em média tensão, que são edifícios maiores? A gente tem uma cobrança diferenciada no horário de ponta, que por enquanto é das 5h30 às 8h30, talvez tenha alguma alteração nesse horário de ponta. Se a gente reduzir o consumo no horário de ponta, isso é benéfico para a rede, porque a gente sobrecarrega menos a rede. E isso, quando a gente faz uma análise em custo, a gente consegue verificar isso. Se a gente fizesse uma análise apenas em consumo de energia, a gente não conseguiria verificar isso. Se eu reduzo o custo no horário de ponta, eu vou reduzir muito mais o custo e eu vou ter um benefício maior na certificação. Por exemplo, se eu utilizar uma cogeração a gás, que é uma estratégia utilizada em edifícios certificados. Então, como que funciona, quais são as etapas de elaboração de um modelo de simulação? A primeira coisa que a gente analisa é o local de construção e o tipo do local de construção e o clima, né? Então, a gente vai ter que fazer a análise especificamente para aquele clima. A gente analisa as características da envoltória, monta um modelo volumétrico, que a gente vai utilizar como referência, define um tipo de ocupação e um uso, horários que vão ser utilizados, qual que é a lotação máxima de um ambiente, quanto que eu tenho de carga de iluminação, de equipamentos. Então, a questão de iluminação interna e externa, eu vou ter que levantar tudo e colocar no software os dados detalhados. Cargas internas, externas, água quente. Então, o que eu estou usando de equipamentos, de cargas de tomada, tenho elevador, tenho bomba, tudo que eu estou consumindo de energia com equipamentos. E, por fim, o sistema de ar-condicionado e ventilação. Então, a gente faz uma modelagem que inclui todos esses parâmetros de entrada. A gente faz um modelo do projeto proposto, exatamente como o projeto é, e um modelo do baseline, que seria a referência. E aí eu vou mostrar um pouquinho como que a gente monta a referência de acordo com a norma. A primeira coisa que a gente tem que olhar na norma é a zona climática. Então, para pensar nas características da envoltória, a norma traz especificamente parâmetros de transmitância térmica de cobertura, parede, piso, vidro, de acordo com a zona climática. No Brasil, isso é um ponto delicado de análise por essa norma. No Brasil, a gente tem apenas 2 zonas climáticas classificadas. Brasil, com o tamanho que a gente só tem 2 zonas climáticas. A norma brasileira classifica em 8. E tem sérias críticas a respeito dessas 8 zonas que deveriam ser. Tem um estudo que está em desenvolvimento que está propondo a divisão em 24. Na ASHRAE, a gente tem apenas 2. Então, já tem um ponto aqui, é um pouco falho aí, porque a gente acaba usando um tipo de clima que pode não ser o mais adequado. Então, a gente define valores máximos de transmitância térmica. E esses valores, eu não sei se vocês têm muito bem a noção de escala, quando a gente fala em transmitância térmica, em watt por metro quadrado Kelvin, mas, por exemplo, uma cobertura com 0,3 watt por metro quadrado Kelvin é uma cobertura com bastante isolamento térmico. Então, é uma envoltória toda isolada termicamente. Por quê? Já pressupõe a questão do uso do ar-condicionado. Então, você isolar ao máximo o clima externo para aproveitar ao máximo a questão do ar-condicionado. Isso é uma crítica bastante feita com relação à norma, né? A questão de privilegiar sistemas de ar-condicionado ao invés, por exemplo, de ventilação natural. É muito mais difícil certificar uma edificação com ventilação natural do que uma edificação com ar-condicionado. A área envidraçada, eu também queria apontar para isso, o máximo da área envidraçada que a gente usa na referência, no baseline, é 40%. Quando vocês pensam nessas torres comerciais, elas são inteiras envidraçadas, né? Então, isso a norma traz como é negativo a gente ter muito vidro. Né? Para um clima tropical é muito negativo a gente ter muito vidro. Isso é um padrão estético muito forte hoje em dia. Então, isso é algo que a gente tem que trabalhar muito contra. E o cliente final, ele quer vidro do piso ao teto, sim. Mesmo que ele seja penalizado na certificação. Aí eu coloco última geração do equipamento de ar-condicionado para poder
compensar esse excesso de calor trazido pelo vidro, excesso de carga térmica trazido pelo vidro. E o fator solar, que é o ganho de calor pelo vidro, quanto menor o valor do fator solar do vidro, mais eficiente é o vidro, é de 25% na referência. Para vocês terem uma noção, no mercado brasileiro, os melhores vidros que a gente tem hoje, o fator solar gira em torno de 28%, 29%. Ou seja, passa mais calor do que a referência da norma. Então, é outro ponto assim, delicado na análise de eficiência energética da norma 90.1 da ASHRAE. Então, concluindo, para a parte de envoltória de arquitetura, a gente sempre sai perdendo. A referência está aqui, o baseline está lá. Está, às vezes, 20% melhor. Como que a gente compensa tudo isso? A gente tem que ficar 10% abaixo do baseline. Na envoltória, eu nunca vi, eu já trabalhei, eu já certifiquei, sei lá, trabalhei na certificação, né, de mais de 150 projetos. Eu nunca vi um projeto ser melhor do que o baseline na parte de envoltória. Então, a gente compensa com ar-condicionado muito eficiente, iluminação muito eficiente, a gente compensa com os sistemas, que tem seus prós e seus contras, né? Se a gente conseguir trabalhar primeiro com diminuir a demanda, para depois trabalhar com equipamento eficiente, seria o raciocínio mais lógico. Então, isso é uma incoerência um pouco do nosso raciocínio projetual hoje em dia. Aqui, só para exemplificar, como que a gente pensa em iluminação na referência no baseline? A gente pensa em watt por metro quadrado, densidade de potência instalada. Tem um limite na referência e você precisa desenvolver um projeto de iluminação que atenda às normas, atenda o nível de iluminância e que tenha um valor abaixo disso para você conseguir chegar nos 10%. Reforçando os 10% seria o consumo total da edificação. Então, por exemplo, se eu estou perdendo na envoltória, na arquitetura, eu compenso em iluminação e ar-condicionado. Se eu estou perdendo em iluminação, eu compenso no ar-condicionado. Um compensa o outro. Eu não tenho necessariamente que atingir 10% em cada um dos sistemas. E a questão do ar-condicionado. O ar-condicionado pode ser um sistema completamente diferente do projeto proposto. Ele é definido pelo número de pavimentos e pela área condicionada. Então, por exemplo, no seu projeto proposto é um VRF. O seu baseline pode ser uma central de água gelada. Você está comparando um sistema completamente diferente um do outro. Você está comparando apenas a eficiência do sistema como um todo. E aqui tem a tabelinha que está na norma, que dependendo da área condicionada, número de pavimentos, você tem um tipo de sistema. Cada sistema, você vai calcular a carga térmica da referência do baseline e você vai calcular o coeficiente de performance, o COP do equipamento, de acordo com a carga térmica e com o tipo de sistema. Exemplo. Se eu tenho uma central de água gelada com condensação à água, se eu tenho a carga térmica de pico acima de 600 TR, eu vou ter que dividir em 2 chillers centrífugos. E aí eu vou montar todo o meu baseline dessa forma. É muito comum, hoje em dia, a gente tem uma proliferação muito grande do uso do sistema VRF em edifícios comerciais, por diversos fatores, principalmente pela praticidade, por ser um sistema mais barato, por ser possível deixar a cargo do locatário a instalação de grande parte do sistema. E aí você vai comparar um projeto proposto que é VRF com um projeto da referência que seria uma central de água gelada com 2 chillers centrífugos. E aí aqui tem uma ideia do COP, com o coeficiente de performance de cada chiller. A norma traz tanto COP, que é o coeficiente de performance em carga plena, quanto IPLV, que seria o coeficiente de performance em carga parcial do equipamento. Que é o que, de fato, representa a realidade, né? Então, agora entrando um pouquinho numa análise geral do consumo de energia. Aqui eu tenho uma edificação. Essa pizza, esse gráfico aqui que eu trouxe, é uma média de edifícios localizados na cidade de São Paulo. Quanto representa o consumo de energia de cada uso final num edifício comercial localizado na cidade de São Paulo? Geralmente o ar-condicionado gira em torno de 35% do uso total da edificação de energia. Iluminação em torno de 25%, cargas de tomada, equipamentos diversos que a gente liga dentro do ambiente, 30%, e infraestrutura, que seria elevadores, bombas, 10%. Então, o grande peso, o grande vilão num edifício comercial é o ar-condicionado. O que quer dizer, indiretamente, a envoltória, né? A demanda de carga térmica que a gente ganha através da envoltória, através da casca. E equipamentos, né? A envoltória, que é uma estratégia passiva, que a gente reduz a demanda de carga térmica
e os equipamentos que podem ser estratégias ativas ou passivas. Carga térmica ou consumo de fato de energia. Agora, entrando um pouquinho, eu vou falar, dentro desse universo de edificações comerciais em São Paulo e certificações, o que tem sido utilizado de estratégia de eficiência energética? O que esses projetos têm trazido de novidade ou não tão novidade? Mas eu vou abordar um pouquinho pensando em envoltória, iluminação e ar-condicionado. O que a gente pode trazer dessas edificações? Na parte de envoltório, o campeão de discussão e de crescimento do mercado e de investimento é vidro. Hoje em dia, nos últimos 10 anos, a indústria do vidro teve uma evolução muito grande de qualidade de produtos oferecidos. Justamente por essa questão do visual, é muito forte o uso do vidro na arquitetura. Então, os vidros de controle solar, né, ou os vidros seletivos, que a gente chama, eles têm invadido o mercado cada vez mais. Então, são vidros que deixam passar mais luz natural e menos calor. Então, ele tem um índice de seletividade, de reduzir a passagem de calor e de aumentar a passagem de luz natural. A gente chega a ter vidros com fator solar de 28%, 29%. Ou seja, 28% do calor que está incidindo lá fora está entrando no ambiente. Parece pouco, mas ainda é bastante problemático. Ainda mais pensando numa fachada inteira enviraçada. Outra coisa que tem, aos poucos, invadido o mercado brasileiro são vidros duplos, que é muito conhecido como vidro insulado no mercado, né? Ele é utilizado bastante em países de clima frio e agora ele tem sido bastante utilizado também aqui para isolar o edifício do meio exterior. Tem bastante pesquisa a respeito disso, inclusive pesquisas falando contra que em países de clima tropical você usar muito isolamento, você está mantendo o calor dentro do ambiente e você está prejudicando o desempenho daquela edificação, principalmente questão de conforto térmico. Mas ele tem sido cada vez mais utilizado. Edifícios de altíssimo padrão, por exemplo, no Rio de Janeiro, que tem um clima mais severo, já tem utilizado bastante o vidro insulado, o vidro duplo. Persianas, né? O ideal seria a gente utilizar elementos de proteção solar externos, né? Não deixar o calor entrar. Mas, como a gente tem muito essa questão da pele de vidro, muito presente na arquitetura, tem muita utilização de persiana. Persiana automatizada, por exemplo, que ela regula automaticamente de acordo com a incidência solar, ela tem sido cada vez mais utilizada. Coberturas frias, né? Utilizar a pintura de branco para refletir mais o calor. Isso também tem sido uma estratégia, principalmente em edificações de baixa altura. Cobertura verde, a gente tem uma proliferação muito grande do uso da cobertura verde. Ela tem seus prós em algumas situações, principalmente quando você tem acesso à cobertura, quando você pode utilizar a cobertura como um espaço de lazer, mas tem toda uma questão de manutenção, é um investimento, é um elemento caro de projeto. Se a gente comparar com cobertura fria, é um elemento muito mais caro. E aqui eu coloquei as proteções solares. Elas são pouquíssimos utilizadas na nossa arquitetura, infelizmente, né? Se a gente pega alguns bons exemplos de arquitetura europeia contemporânea, a gente tem um bom uso de elementos de proteção solar. Infelizmente, no Brasil, a gente tem pouquíssimo uso de elementos de proteção solar, apesar de ser uma ótima estratégia para o clima tropical. Agora, entrando um pouquinho no sistema de ar-condicionado, que eu acho que seria, para os engenheiros mecânicos, a área mais de atuação, mais atraente. O sistema VRF é um sistema que entrou com tudo no mercado brasileiro. O sistema VRF, para quem não conhece, é o sistema de fluido refrigerante variável, né, variação do fluido refrigerante da condensadora. Uma condensadora com diversas evaporadoras interligadas ao sistema, para atuar numa área maior da edificação. Hoje em dia, já temos compressores com variador e inflexor de frequência, né, que torna a atuação em carga parcial mais eficiente. Compressores de alta capacidade, então a gente consegue instalar múltiplas evaporadoras, atender vários ambientes com apenas uma condensadora. A função de aquecimento, né, aquele sistema quente-frio, a gente tem o heat pump, a reversão do ciclo, que em São Paulo já tem sido bastante utilizado, tem uma época de um inverno um pouco mais rigoroso, principalmente, por exemplo, em edifício habitacional. Sistema de controle e monitoramento eletrônico automatizado. Então, esses equipamentos têm todo um sistema de BMS já integrado.
Acho que 70%, 80% das edificações comerciais em São Paulo utilizam hoje em dia o sistema VRF. Né? Tem muitos projetistas de ar-condicionado, engenheiros mecânicos, que são apaixonados pela central de água gelada e têm diversas críticas ao sistema VRF. Mas ele é um sistema que entrou com tudo pela praticidade, pela facilidade de instalação, de manutenção, e principalmente para esses edifícios que vão ser entregues e que ainda não têm uma ocupação definida, vão ter futuros locatários, futuros proprietários, você consegue passar para o futuro locatário o ônus, a despesa da instalação de grande parte do sistema, o que você não consegue fazer com uma central de água gelada. Então, se a gente pensar em sistemas de expansão direta, se eu pensar aqui numa demanda térmica de uma sala, que tem uma curva de demanda térmica de uma sala, né, ao longo do dia, ou um sistema split convencional, eu estaria atuando dessa forma. Né? Eu sempre estou com a capacidade máxima do sistema ou ligado ou desligado. Se eu penso num sistema VRF, eu vou ter essa curva verde aqui, eu vou conseguir acompanhar a demanda de carga térmica real da sala. Então, eu consigo ter uma economia em cima disso, que fica bem visual, vocês conseguem comparar o verde com o vermelho. Se eu pensar em sistemas de expansão direta, o split, que é esse mais comum, que a gente conhece bastante, e alguns diferentes sistemas de VRF. Aqui eu coloquei o COP, que seria a eficiência em plena carga, né? O COP é o coeficiente de performance, ou seja, quantos watts térmicos eu consumo por quantos watts elétricos, quantos watts térmicos eu gero por quantos watts elétricos eu estou consumindo de energia. Quanto mais alto o valor do COP, mais eficiente é o equipamento. O IPLV seria a eficiência em cargas parciais. IPLV é Integrated Part Load Value. É um procedimento definido por uma norma específica que gera uma curva de eficiência em carga parcial. Então, aqui eu tenho a comparação do sistema split comum, um sistema VRF com condensação a ar padrão, um sistema VRF com condensação a ar que a gente chama de high COP, que são alguns equipamentos que surgiram com bastante força no mercado agora, com alguma das principais marcas, e um VRF com condensação a água, com torres de resfriamento. Então, a comparação aqui da diferença de eficiência desses 4 sistemas. Agora, entrando em sistemas de expansão indireta, né, o que tem sido bastante utilizado no mercado? Chillers com condensação a ar ou água, a gente tem uma utilização maior de chillers com condensação a água. Acho que os chillers de condensação a ar são quando não tem espaço suficiente, principalmente para a instalação de uma torre de resfriamento. Chillers com compressor com mancal eletromagnético, que é o chamado frictionless. Também é uma tecnologia que tem sido bastante investida no mercado. Né? Diminui a perda por atrito do compressor, aumenta a eficiência da máquina. Chillers com elevadas eficiências em cargas parciais, em relação aos chillers convencionais, e o compressor com variador de frequência de série. Então, isso tem sido bastante investido na parte de central de água gelada. Aqui eu também trouxe a comparação de eficiência de alguns sistemas de expansão indireta, pensando no COP, né, no coeficiente de performance, para diferentes capacidades. E isso aqui, tudo que eu estou trazendo é em relação aos testes realizados pela ARI. A ARI é uma instituição normativa dos Estados Unidos que faz testes em condições específicas para estabelecer essa métrica de comparação dos equipamentos, para trazer um coeficiente de performance, um IPLV. Não é necessariamente o desempenho que a máquina vai ter real, né? No edifício real, porque você vai ter outras condições, mas é uma métrica de comparação. E é exigida pela norma ASHRAE ter um desempenho mínimo de acordo com esse teste. Então, se a gente pegar um chiller com condensação a ar do tipo parafuso, um COP de 2,4. Um chiller com condensação a água do tipo parafuso, o COP já é de 5,5. Um chiller centrífugo com condensação a água, o COP é um pouquinho mais elevado, mas pouca coisa. Na média, né, eu estou pegando. E um chiller com condensação a água, parafuso com variador de frequência, aí eu já tenho
principalmente nas cargas parciais, está vendo? 50%, que é onde a maior parte dos chillers atuam. A gente não pode só olhar o COP em carga plena. O equipamento ele não vai estar em carga plena o tempo todo. Geralmente, um chiller ele atua 50%, no máximo 75% da capacidade térmica total. Aqui um chiller frictionless, né, com mancal eletromagnético. Percebam que ali de 25% a 50% fica muito mais elevada a eficiência desse equipamento. Então, é na faixa de condição de operação mesmo que ele tem a grande eficiência, não é em carga plena. E, por último, aqui um chiller a água centrífugo com variador de frequência. A gente chega a IPLV, que é o COP em carga parcial, por volta de 12 para esses equipamentos. Então, é aí que a gente ganha eficiência. Isso você vai ver numa simulação, né? Uma simulação horária anual, onde você consegue determinar a carga térmica em todos os dias, horários do ano, e quanto que tá consumindo, de fato, de energia, quanto que está o COP em carga parcial desses equipamentos. Algumas outras estratégias complementares do sistema de ar-condicionado. Essa aqui também tem sido bastante utilizada, monitoramento da concentração de CO2. A gente tem uma exigência normativa, 16401 brasileira, e a ASHRAE 62 traz um parâmetro para um cálculo da tomada de ar externo. O mínimo de ar externo que a gente tem que ter no ambiente para renovação constante do ar, por questões de salubridade. Agora, a gente calcula, por exemplo, nesse auditório, a gente calcula isso para o auditório cheio. Nessa situação que a gente está aqui, a gente está com, sei lá, 50%. No máximo, da capacidade do auditório. Por que a gente precisa estar tendo renovação de ar como se o auditório estivesse cheio? O ar lá fora, geralmente, está mais quente do que o ar, mais quente, mais úmido do que o ar aqui dentro. Você vai gastar energia para tratar um ar de renovação que você não precisa, porque a gente não está com a capacidade máxima. Então, o que a gente faz? A gente modula através de um sensor de CO2. Através do CO2, a gente consegue verificar qual o nível adequado de CO2 do ambiente e reduzir a tomada de ar externo para reduzir esse tratamento de ar que vem de fora. E reduzir o consumo de energia com isso. Outra estratégia bastante utilizada, a roda entálpica. A roda entálpica é um equipamento, um trocador de calor, em que você vai trocar o ar de expurgo, que o ar que a gente vai trazer um tanto de ar externo e a gente vai jogar um tanto de ar fora, que é o ar de expurgo. Esse ar de expurgo, ele está numa situação de temperatura e umidade favorável em relação ao ar externo. A gente vai trocar calor quando esse ar externo entrar, através de uma roda que tem sílica, então ela atua também em calor latente e atua no calor sensível, baixa temperatura também. Agora, entrando em iluminação artificial, a gente tem bastante uso aqui no Brasil de fluorescente T5. Isso é bastante específico do mercado brasileiro, não do mercado norte-americano. Fluorescente T5 é uma tecnologia de lâmpada fluorescente que é tão eficiente quanto o LED em algumas situações. O LED também, que entrou com tudo, né? Toda vez que a gente pensa estratégia de eficiência energética e edificação, LED é a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo. Tem uma campanha muito grande do mercado de LED em cima de vender essa estratégia de eficiência, mas muitas vezes o fluorescente é tão eficiente quanto. Luminárias mais eficientes também, né? A gente reduz o diâmetro da lâmpada porque a gente aumenta a reflexão da luz dessa lâmpada na luminária para baixo. Essas luminárias que têm aletas refletoras, nas aletas espelhadas, elas aumentam a reflexão da luz para baixo, aumenta a eficiência da luminária. Com estratégias de controle de acionamento, sensor de presença, que todo mundo conhece, que quando bem utilizado é uma ótima estratégia, né? Infelizmente, a gente tem má aplicação desse recurso, então as pessoas odeiam o sensor de presença, né, que entra no banheiro e apaga a luz e não consegue mais acender. Isso é um projeto mal feito. Isso não é que a estratégia não seja eficiente. Tem a área de alcance do sensor, tem a maneira como você calcular exatamente para que não aconteça esse tipo de situação. A dimerização, sensor de iluminação natural, reduzir o uso da iluminação artificial quando a gente tem luz natural suficiente. Fotocélulas para desligamento também, né, por temporizador, por tempo de uso. E aqui uma estratégia um pouco mais, um custo mais elevado, um pouco mais complexa,
que eu acho que seria a última tecnologia da parte de iluminação artificial, que seria o sistema de direcionamento digital de iluminação, o sistema DALI. Que você faz um direcionamento individual de luminárias, todos os reatores, drivers são dimerizáveis, você pode criar cenários, você vai mudar o layout do ambiente, por exemplo, você não precisa fazer uma nova instalação elétrica de tudo, porque você precisa mudar aquela luminária de lugar, porque acende uma fileira aqui, agora não vai ter mais esse espaço, você vai segmentar. Você não precisa fazer isso, porque você pode trabalhar com a programação de cada luminária. Então, é um sistema que também tem seu mérito por isso. E possibilidade de interface com outros sistemas. Você pode automatizar junto com o sistema de ar-condicionado, com o sistema de persianas, etc. Ainda pouco utilizado pelo seu preço, né? É um custo mais elevado. Bem, agora, para fechar a minha apresentação, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Eu vou trazer 2 estudos de caso para vocês. Um pouco mais antigo, uma certificação de uma agência do Banco do Brasil, e um pouco mais recente na sequência. Esse aqui é uma agência do Banco do Brasil, em Pirituba, São Paulo. É a versão ainda anterior do LEED, a versão 2.2. Depois, no fim, eu vou explicar por que eu trouxe exatamente esse estudo de caso. Na categoria LEED, ele cai em New Construction, que seria aquela edificação que você já sabe quem vai ser o usuário final. Diferente da Core and Shell, que você constrói sem saber quem que vai ocupar, quem que vai alocar, a New Construction, o cliente que vai lá e pede a certificação. Por exemplo, um banco, né, o Banco do Brasil, ele já sabe que vai ser uma agência bancária, já tem o usuário definido no final da certificação. O que facilita bastante o trabalho de eficiência energética, porque você tem exatamente qual vai ser o padrão de uso, qual vai ser a ocupação. Exatamente assim, né? Muito mais perto do que um edifício Core and Shell que você tem que adivinhar, né? Qual será que vai ser o uso desse ambiente? É lógico que tem padrões normativos, tem uma diretriz, mas é muito mais longe de um caso como esse, né? Que você já tem o uso final definido. A empresa, eu trouxe aqui o nome da empresa que eu trabalhava, que é o CTE, que é uma consultoria de sustentabilidade. Os 2 projetos que eu vou apresentar são consultorias de lá. É uma agência pequena, 1.400 metros quadrados de área construída. Aqui tem uma foto, uma maquete e uma localização ali no mapa. Estratégias de eficiência energética trazidas pelo projeto. Condicionador de ar de tipo rooftop, com um COP de 3,8 watt por watt. Hoje em dia já tem equipamentos com um COP superior a isso, só que na época da construção, que eu acho que tem uns 5 anos esse projeto por aí, era já um COP bastante elevado. Tratamento de ar externo com rouba entálpica. Iluminação artificial de baixa densidade, média de 10 watts por metro quadrado, isso é uma baixa densidade, bem baixa, 10 watts por metro quadrado. Sensores de iluminação natural, né, dimerização e desligamento de luminárias para maior aproveitamento da iluminação natural. Drizzes na fachada, o que é pouco comum para edificações comerciais, para todas as tipologias, especialmente para edificações comerciais. E telhado verde, que garante uma maior inércia térmica e um maior isolamento térmico da cobertura. É uma edificação baixa, então faz bastante diferença na carga térmica. Aqui a análise por simulação, feita na época da certificação. Na época conseguiu 22% de redução de custo de energia em relação à referência, conseguiu 4 pontos na certificação. E ali um gráfico por uso final, né? Ar-condicionado 36% do uso, iluminação 28% do uso final. E aqui que é o estudo bacana. O Banco do Brasil, ele faz uma análise de eficiência energética de todas as agências bancárias que eles têm. E eles fizeram um estudo comparando essa agência com a média de consumo das agências de São Paulo e com a média de consumo de agências de todo o Brasil. E eles conseguiram verificar que realmente o empenho em trazer questões de eficiência energética para esse projeto trouxe um resultado final significativo. Essa tabela ali de cima compara a previsão por simulação computacional com a medição de fato. E por incrível que pareça, o que é muito raro, a medição ele consumiu menos do que a previsão por simulação. Geralmente é o contrário. A previsão consome muito menos do que a medição de fato. A diferença deu de 14,5%. E aqui nesse gráfico, o azul seria o consumo em quilowatt-hora por pé quadrado, né? Se a gente multiplicar por 10, dá mais ou menos por metro quadrado.
da agência de Pirituba, em vermelho a média de São Paulo e em verde a média brasileira. Então dá para ver que significativamente essa agência consome menos energia. Então aqui alguns números, né? O consumo específico de Pirituba, 9 kWh por pé quadrado, mais ou menos 90 kWh por metro quadrado ano. O consumo específico do estado de São Paulo, mais ou menos 110 kWh metro quadrado, e o consumo específico brasileiro, 132 kWh metro quadrado. Aqui eu queria ressaltar uma variável bem importante para a análise de eficiência energética de edificações, que é o EUI, Energy Use Intensity, intensidade de uso de energia. Hoje em dia a gente não fala mais de sustentabilidade. Tem muita gente que fala que sustentabilidade é coisa do passado, ninguém mais usa essa palavra. A gente usa métricas. Sim, eficiência energética é uma métrica muito forte para análise de consumo de edificações, é a intensidade de uso de energia. Consumo por metro quadrado ano. É uma base de comparação. Tem diversos benchmarkings internacionais que trazem valores padrão para a realidade de cada local. No Brasil, o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, o CBCS, tem feito um trabalho forte de benchmarking. Já tem um benchmarking específico para agências bancárias divulgado, está no site, é só baixar as informações. Tem um desenvolvimento para edifícios comerciais e eles querem desenvolver benchmarkings para outras tipologias. Porque a gente pensa assim, você sabe o seu consumo de energia, por exemplo, na sua casa. Você sabe se você consome muito ou pouco? A gente não sabe. A gente não sabe quanto o nosso vizinho consome. A gente não sabe quanto a média das pessoas com o nosso padrão de vida consome. Então, a gente precisa de uma referência para a gente saber se a gente está consumindo muito ou pouco. Esse é o grande diferencial desses benchmarkings que estão surgindo. A gente precisa ter uma métrica para a gente poder se comparar, para a gente ver se a gente tem que melhorar ou não. Esse benchmarking aqui, esse gráfico é o benchmarking do CBCS para agências bancárias. Ele varia de acordo com os graus dia de resfriamento de aquecimento, né, para definir a característica climática, e ele traçou aqui, por análise por regressão, uma média aqui de consumo. Essa linha verde seria o consumo da agência de Pirituba. Em relação a todos os climas possíveis no Brasil, a agência de Pirituba tem um consumo muito mais baixo do que a média. Isso é a média realmente para todas as agências bancárias levantadas nesse estudo. 22,5% abaixo da média de São Paulo, 46% abaixo da média brasileira. Então, agora, o meu segundo estudo de caso, acho que vocês todos conhecem esse projeto, Museu da Manhã, lá no Rio de Janeiro. Ele foi inaugurado em novembro do ano passado, foi certificado LEED da versão 3, certificação, ele tem 15 mil metros quadrados de área construída, e ele é um projeto de um engenheiro bastante famoso, o Calatrava. Ali tem a localização dele. Eu trouxe aqui algumas estratégias de eficiência energética bem marcantes do projeto, só para ressaltar, para mostrar para vocês algumas estratégias bem diferenciadas. Aí realmente é um projeto único, fora da curva, é algo bem específico dele, mas é bastante interessante. O primeiro ali ele é um free cooling, né, um trocador de calor que ele tem com a água do mar do Rio de Janeiro, né. Então, a água do mar dali da Bahia, ela está entre 18 e 24 graus Celsius, e a gente é uma fonte de rejeição de calor do sistema de ar-condicionado. Tem trocadores de calor do sistema de ar-condicionado com a água do mar, que eles projetaram. Outra coisa que eu queria ressaltar, os vidros. Os vidros têm uma tecnologia que é da mais contemporânea de vidros, que é o vidro Low-E, o vidro de baixa emissividade, né? São vidros temperados, laminados, com 20 milímetros de espessura. A cobertura também tem um projeto bastante diferenciado, são 48 conjuntos móveis, né? São umas asas metálicas que se movimentam de acordo com a posição solar. Era para ser um movimento que eles chamam de SunTrack, acompanhar de fato a movimentação da radiação solar, para funcionar tanto como um elemento de proteção solar, como para otimizar a captação de energia fotovoltaica, dos painéis fotovoltaicos que estão instalados nessa cobertura. Não é SunTrack o que foi instalado de fato. Isso também é outra característica muito comum no mercado de construção civil. O que se projeta não é o que se constrói em 99,9% das vezes, né? Por questões de curso, orçamentárias,
a gente tem muito a evoluir na construção civil em relação a outras indústrias, né? A gente ainda tem bastante dificuldade nisso. A capacidade de captação da energia da usina fotovoltaica é de 7 a 9% da energia total do museu. Aqui eu queria também ressaltar uma questão importante. Quando a gente fala em eficiência energética, a questão de energia renovável, ela não necessariamente vai reduzir o consumo de energia. Ela não vai reduzir o consumo de energia. É um uso de energia alternativo, né? Quando você está gerando localmente uma energia, mas primeiro você tem que pensar como que eu reduzo o máximo possível o consumo de energia com estratégias de eficiência energética. Com o que me sobrou de consumo de energia, quanto que eu consigo gerar localmente para suprir esse consumo. Isso é muito importante, né? Quando a gente trabalha com energia renovável. E aqui eu trouxe um videozinho que é mais ilustrativo, que eu acho que é um vídeo bacana do Museu da Manhã, que eu vou passar para vocês para fechar. É um projeto que é incrível, né, da parte de engenharia, de estrutura, de arquitetura, de estética. Então, eu acho que vale a pena conhecer, inclusive, né, visitar o Rio para conhecer. Sem querer tirar o encanto do projeto, mas contando uma história real, que a gente vê que realmente a gente tem muito ainda a trabalhar, tem muito campo de atuação para a gente melhorar os nossos projetos. Um projeto como esse, né, que tem todo esse investimento, esse pensamento. Tem uma amiga minha que foi visitar lá e ela contou uma história que eu achei muito engraçada, que é assim, imprevisível, né? Ele tem aqueles espelhos d'água e ele está do lado da Baía do Guanabara, né? Enche de areia o espelho d'água, o fundo do espelho d'água, rapidamente por causa do vento. E aí tem um cara que fica aspirando o fundo do espelho d'água com um aspirador o dia inteiro para poder ter a reflexão esperada por aquele espelho d'água que tem um fundo branco e tal.
que é completamente incoerente, né? Eu achei engraçado, falei, gente, como pode, né? Mas, enfim, são coisas a se pensar. Eu só queria trazer alguns apontamentos finais aqui para fechar. A simulação de eficiência energética, desempenho aplicado ao projeto, é uma tarefa multidisciplinar, precisa de diversos profissionais atuando em conjunto, depende de um processo integrado de projeto, ela idealmente deveria começar no início do desenvolvimento do projeto, ainda não ocorre isso, mas deveria. Depende também da conscientização dos projetistas da necessidade dessa ferramenta em projetos mais complexos, para, de fato, desenvolver um projeto altamente eficiente, e requer o conhecimento de ferramentas, de know-how específico. É isso, obrigada. Antes de ir para o intervalo, eu queria só mais 5 minutinhos da atenção de vocês, só para eu falar rapidamente sobre a ASHRAE. Eu juro que eu vou ser rápida. Eu deixo essa apresentação com os meninos da organização também depois, para vocês darem uma olhada. Eu queria falar da atuação da ASHRAE no Brasil. A ASHRAE é a Associação Norte-Americana de Aquecimento, Refrigeração e Ar-Condicionado. Ela é uma associação presente em mais de 130 países, tem uma atuação muito forte no Brasil, né? Ela tem normas e guias técnicos altamente referenciados na nossa área. Aqui tem algumas fotos aqui no Brasil, de alguns eventos aqui no Brasil. Tem diversos comitês de pesquisa, é uma das associações com mais pesquisa no mundo, né? Na área de refrigeração, aquecimento e ar-condicionado, tem um programa muito forte de pesquisa, né? Líder na parte de ar-condicionado, e que valoriza bastante os membros estudantes. E aqui no Brasil tem os Student Branches. Tem diversas universidades que têm um Student Branch específico para estudar questões relativas ao tema e promover eventos e diversas questões relacionadas à área, networking, conhecimento. Ela é responsável por várias das normas referenciais nessa área, inclusive algumas são free. O Advanced Energy Design Guide é para download free no site da ASHRAE. Tem alguns que têm desconto se você é associado. Temos eventos brasileiros, muitos eventos no Brasil, né, focados nessa área, que eu trouxe algumas fotos de alguns, em diversas cidades do Brasil. Aqui tem os Student Branches no Brasil, todas essas universidades têm Student Branches, que atuam junto à ASHRAE com os estudantes. Temos uma newsletter específica do nosso país. E, se vocês quiserem se associar para estudante, é só $20. Vocês têm acesso online às revistas da ASHRAE, quem quiser olhar, que tem um conteúdo técnico muito bacana. E os handbooks, que é tipo livro de cabeceira de quem quer atuar nessa área. Para quem é estudante, ele custa $49 essa versão impressa, quem quiser olhar, são 4 handbooks diferentes que tem. E a inscrição online, para você ter acesso ao PDF, é $33 para associado. Quem se interessar, quiser saber um pouquinho mais, é uma associação sem fins lucrativos. Eu trabalho na diretoria, eu não ganho nada para isso, além de prazer de trabalhar, de promover esses eventos, de fazer parte desse grupo. Inclusive, você pode ir assumindo papéis mais interessantes cada vez mais dentro do grupo, né, quando você começa a trabalhar. Eu já tenho uma atuação nos eventos lá dos Estados Unidos, eu sempre vou para lá, participo do comitê técnico, é muito bacana. Então, quem se interessar, fala comigo. Aqui tem um e-mail para a associação. Eu recomendo, para quem gosta dessa área, é muito bacana. É uma associação com bastante conteúdo técnico. E quem quiser olhar, eu trouxe aqui para vocês olharem mesmo. Agora no intervalo, quem quiser folhear, quem quiser me perguntar, tá bom? Obrigada.
Obrigado pela apresentação, professora, muito esclarecedora. Você comentou aqui que, por exemplo, no caso do edifício com cogeração a gás, ele ganha uma pontuação a mais na certificação, né? Se for, por exemplo, geração solar fotovoltaica, ganha uma pontuação também? Essa pontuação é diferenciada por estar utilizando fonte renovável? Como a economia é calculada em custo de energia, qualquer energia renovável gerada on-site é considerada custo zero. Então, na referência, no baseline, você vai estar usando a rede para suprir aquele consumo com o custo da rede, e na sua edificação proposta no seu projeto é custo zero. Então, você tem maior incentivo para usar a energia renovável. Além de ter um item a mais de energia renovável, que daí você tem outro crédito, outros pontos. Isso é só na eficiência energética. Tem um quesito específico de energia renovável também. Então, você consegue ganhar nos dois, né? Mais alguma dúvida? Belezura, então, pessoal. Vamos lá.